Oi, gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês dessa maquiagem babadeira que eu vou fazer na Manu, a minha modelo. É uma maquiagem glam. Eu comecei ali aplicando um hidratante da Make More e aí eu fui dando batidinhas para poder espalhar esse hidratante. Ali eu tava fazendo o teste de cor da base e aí eu fui e escolhi uma da Ruby Kisses, que é a cor que eu tenho usado em mim. Essa cor ela fica um pouco mais escura do que o meu tom de pele, mas é bem pouco. E na Manu essa cor vai ficar ideal. No vídeo vocês podem ver que parece que está mais claro, porém quando você vai dando batidinha, ela vai alinhando com a cor do colo dela. A cor principal é a cor do colo. Quando você aplica, ela fica bem parecida, bem próxima mesmo. E eu falo que a cor do colo é a cor principal porque quando você faz uma maquiagem que o colo fica à mostra, se o colo tiver mais claro ou mais escuro do que o rosto, ele logo aparece na foto. Então, para não ocorrer isso, eu faço o rosto com a mesma tonalidade do colo, porque quando bater a foto, vai ficar tudo uniforme, não vai dar diferença. E como vocês podem ver, na testa dela, antes de eu aplicar a base, dava para ver que estava bem mais escuro. Só que quando você aplica a base, você olha agora no vídeo, ela tá toda por igual. E aí eu vou devolver aquela sombra que estava antes com o contorno. Então ali eu vou aplicando esse corretivo nessas áreas, porque é uma técnica para poder levantar um pouco algumas partes do rosto. Essa área aí, então, que fica uma bochechinha um pouco mais caidinha, eu resolvi colocar esse corretivo ali para poder dar esse levante na bochecha da Manu. E aí eu vou ali também aplicando o corretivo na área dos olhos, e nessa hora aí ela tava igual o ídolo dela, que é o Luan Santana, tava vesguíssima. E é isso, gente, eu vou ali aplicando o pó, selando essa área, para poder não craquelar, não acumular nem o corretivo nem o pó. Então eu apliquei ali e já fui esfumando para poder não ficar nada marcado. Agora eu já vou devolver o contorno desse rosto, todas as áreas de sombra do rosto da Manu que se perdem quando você aplica a base, eu vou ali devolvendo com o pó da Bruna Tavares na cor número 50 e eu vou fazendo todo esse contorno do rosto da Manu ali para poder deixar um acabamento bem bonito, uma cor bem bonita da pele dela, devolvendo essa sombra dela. É isso, entre uma pincelada e outra a gente ia conversando ali. O bom de você ter intimidade com a modelo, seja ela amiga, prima, ou apenas uma modelo que você tem amizade, é essa, que durante o período ali de processo da maquiagem a gente vai conversando, vai rindo. Aí eu tava já fazendo o ajuste no nariz da Manu, porque a Manu, ela tem um nariz fininho, bonitinho, porém ele tem ele é tortinho. Ele é tortinho, então assim, eu tava ali dando uma alinhada no nariz dela. Eu não estava afinando, eu estava desempenando, como a gente estava falando, né? E aí eu falei isso pra ela, ela começou a rir na hora. Bom, gente, é o que eu falei. A gente tem que ter intimidade para falar assim da pessoa, né? E aí, como ela é minha prima, eu posso falar que o nariz é tortinho. Agora, se fosse uma outra pessoa, eu ia ter um cuidado, né, na hora de falar algo assim do tipo. Porque pode ofender a pessoa, mas como eu conheço a Manu, eu sei que isso não incomoda muito ela. Então é isso, galera. Vou ali aplicando um blushzinho em tom meio pêssego e uso todas as 4 cores do iluminador da paleta da MAC para poder fazer o iluminador dessa pele. Foi a primeira vez que eu fiz isso dessa forma. Normalmente eu escolho uma cor ou até 2 cores. E nessa maquiagem eu escolhi utilizar todas as 4 cores de iluminador da paleta. E eu achei que ficou um acabamento legal, ficou bem bacana. Nunca tinha testado, achei que fosse ficar estranho, mas até que ficou legal. Aí agora eu tô fazendo um Smoke Glam alongado. E da outra maquiagem que eu tinha feito na Fabiane, eu utilizei o Micropore. Sendo que na Manu eu achei melhor utilizar a plaquinha. Por quê? Querendo ou não, o Micropore, ele arranca um pouco da maquiagem. Ainda mais que eu não tenho feito ultimamente maquiagens que são resistentes ou de atrito e tudo mais. Eu tenho feito maquiagem com a pele de alta cobertura, porém
peles suaves, que não tem tanta resistência. E aí, para essa maquiagem que eu queria uma pele mais glow, uma pele mais bonitinha assim, com um acabamento legal, eu não utilizei produtos para alta resistência. Então eu optei por utilizar a plaquinha ali para fazer a minha base do esfumado, para ele fazer aquele recorte, aquela marcação ali. E eu achei que deu super certo. Foi muito mais prático do que ter que colar o micropore e depois ainda ter que consertar a parte que o micropore tira, né? Quando você puxa ele, ele acaba tirando um pouco da maquiagem. Então eu gostei bastante de utilizar a placa, vou usar mais vezes. O bom dessa técnica é que ela não tem muito mistério. Você escolhe alguns tons de marrom, no meu caso eu usei marrom para fazer essa técnica. E você começa pelo marrom médio, no meu caso aqui, eu utilizei 2 tonalidades de marrom, que foi um marrom médio e um marrom mais escuro. E aí eu fui fazendo esse esfumado com a ajuda da plaquinha e a plaquinha delimitou a área ali até onde a sombra ia. Então ficou muito mais prático para poder fazer essa construção de esfumado. E você vai com movimentos de vai e volta, muita troca de pincel, toda hora troca um pincel, troca para lá, troca para cá, para poder dar acabamento nessa maquiagem, não ficar nada perdido. Vocês vão ver depois no final que todo esfumado, toda a transição tá impecável, não tem uma vírgula fora da frase. Agora eu estou utilizando um pincelzinho pequeno de alta precisão que eu uso normalmente para delineado. E esse pincelzinho eu estou utilizando o corretivo, o Clow da Catherine Hill, na cor branca, para poder fazer essa marcação do semi-cut que eu estou fazendo ali, para poder receber a sombra e o glitter que eu já estou aplicando ali. Como que eu utilizei esse glitter? Ele é um pozinho que eu tenho, um glitterzinho que ele não é nem fininho demais e nem granulado demais. Eu borrifei na plaquinha um pouco do Fix da Ana Paula Marçal e botei um pouco desse glitter ali. Fiz uma laminha com esse glitter e peguei um pincel de sombra de esfumar. E aí eu fiz essa melequinha, né, da bruma com o glitter e fui aplicando ali. O que acontece? Ele fica muito mais evidente, muito mais intenso do que eu só pegar o glitter seco e aplicar ali em cima. Então eu gosto muito de fazer essa técnica, que é a laminha de glitter ou com cola de glitter ou com Fix. Eu preferi o Fix porque ele fica mais natural. A colinha ia deixar um pouco mais pesado, um pouco mais grosseiro. E agora eu venho ali com um pretinho básico no canto ali, esfumando sempre com o marrom mais escuro para poder fazer uma transição. E por que eu optei por colocar o preto? Porque o meu marrom escuro não era tão escuro como eu gostaria que fosse. Então eu tive que colocar um pouco do preto ali para poder dar um pouco mais de drama nesse olhar, porque eu estava achando aquele marrom muito claro, então o preto me ajudou com essa questão aí. Gente, essa bicha é nojenta demais, porque ela não consegue ficar sem se olhar no espelho durante o processo da maquiagem. Então, vocês já estão vendo aí que ela toda hora pega o celular para se olhar. E outra, uma coisa assim para contar. Desde pequena eu maquio a Manuela. Por que eu maquio a Manuela desde pequena? Porque ela sempre gostou e eu sempre tive esse prazer em maquiar as pessoas. Então, eu não era maquiadora, eu tinha maquiagens, eu vendia maquiagens para fora, né? Eu comprava numa loja no Saara, que é lá no centro do Rio, Uruguaiana, esses lugares assim. E eu comprava maquiagens lá para poder revender. Na época era Ruby Rose, Jasmine, entre outras que eu não me recordo muito bem a marca. Então eu comprava, revendia. E quando a Manu era pequena, eu comecei a fazer maquiagem nela. Fazia para os aniversários dela, para fazer as fotos dos banners e tudo mais. E aí eu comecei a pegar um gosto assim a mais por maquiagem. Anos depois que eu fiz o meu curso, ela sempre era minha modelo de treino e tudo mais. E hoje em dia ela continua sendo minha modelo e vai ser minha modelo pro resto da vida, porque ela tem um espaço de pálpebra maravilhoso.
Ela tem um rosto com formato ótimo para maquiar e é isso. E um olhar bem árabe, que é o que ela tem, essa sobrancelha aí que de vez em quando tá o M do McDonald's ou o símbolo da Nike. Mentira, símbolo da Nike não fica não, mas o M do McDonald's vira e mexe acontece, porque é muito pelo que essa garota tem, é muito pelo na sobrancelha, no rosto, vocês vão ver. Bom, voltando aqui para a nossa técnica, eu vou e volto com vários pincéis várias vezes, porque é uma maquiagem que ela tem muitos detalhes, tem que ter muito acabamento, transição de esfumado, transição de cores do glitter para o esfumado. Então, assim, é uma maquiagem que ela é muito boa de se fazer, porém ela precisa de muita atenção. Outro, eu não estou fazendo um tutorial dessa maquiagem porque ela é uma maquiagem um pouco mais complicada de se fazer. E aí, para eu poder ensinar isso para vocês, eu teria que ter tempo. Então, hoje eu fiz essa maquiagem mais para poder divulgar nas redes sociais e tudo mais. Mas essa maquiagem, ela tá inclusa no meu curso, essa técnica de maquiagem. Então, se você é daqui do Rio de Janeiro, principalmente Niterói, São Gonçalo, ou até mesmo de outro estado do Brasil, e você tem vontade de fazer um curso comigo, me manda uma mensagem para poder a gente conversar e eu poder entender qual é a sua necessidade na área da maquiagem para poder a gente fazer um pacote especial para você. Agora na parte de baixo eu estou fazendo aquele esfumado unindo a parte inferior dos olhos com a parte superior. Como assim? Eu vou ali fazendo ali na linha d'água um esfumado de marrom com preto. Por que marrom com preto? Porque em cima tem o marrom e tem o preto. Então, eu uso o marrom médio, que foi o que eu utilizei primeiro, e uso o preto. Na parte de cima, eu usei 2 marrons e o preto. Embaixo, eu uso um marrom e o preto, para poder também não ficar tantas cores. E eu acho que com essas duas eu consegui ali fazer um esfumado, um degradê bem legal, bem bacana. E repito o processo do outro lado do olho. Ele não é um Fox Eyes, mas eu fiz um puxadinho ali no cantinho do olho para dar um charminho a mais. E vocês vão ver que dá toda a diferença no final da maquiagem. E isso, e fala daqui, fala dali, eu tava ali, produzindo essa maquiagem. É uma maquiagem que ela demora, ela demanda tempo, porque ela tem muitos detalhes, muito acabamento. Eu acredito que eu levei em torno de 2 horas para produzir essa maquiagem, mas não foi por conta da maquiagem em si, porque ela mesmo leva em torno de 1h30. Só que a gente parou para gravar, fizemos algumas trends, gravamos antes e depois, teve também as fotos, teve várias coisas, então a gente realmente acabou demorando bastante por conta disso, até por conta do vídeo que a gente bota para gravar o conteúdo. A gente não sabe se está gravando ou não, se a bateria acabou ou não, então toda hora tinha que parar para estar olhando esses detalhes. Agora estamos caminhando para o final desse vídeo. Vou começar a fazer o contorno da boca da Manu. Estou usando um lápis ali da Jasmine. É um lápis que ele é bem macio. É uma cor nudezinha, se eu não me engano é o 01. É a mesma cor de lápis que eu utilizei em mim esses dias. É um lápis que assim é muito bonito. Na Manu, ele aparece um pouco mais. Eu achei que ele apareceu bem mais do que em mim. Porém, ele é lindo. Em mim, eu achei que ele ficou mais clarinho, mas eu resolvi passar na Manu também, para poder a gente aplicar o batom da Maria e depois um gloss com uma pegada mais rosé gold. É um gloss que eu acho lindo. Por que eu apliquei esse gloss? Porque eu achei que só o batom da Maria ia ficar bonito, mas aquele tom meio laranjinha, eu não achei que ficou tão legal na Manu. Então eu resolvi colocar o gloss por cima para poder dar esse efeito mais brilhosinho. Ficou mais bonito, eu gostei. Aí eu estava testando os cílios. Esse daí foi o modelo que eu escolhi. Eu achei que super combinou com o estilo de sombra, com a técnica de sombra usada. Eu achei que deu um acabamento bacana. Apliquei uma bruma fixadora.
Na verdade, ela não é fixadora, ela é mais hidratante. E eu apliquei para poder tirar aquele efeito de pó que tava na Manu. Vou finalizando aí com o rímel que eu vou aplicando nos cílios dela para poder deixar bem pretinho e não ficar nada sem acabamento. E esse é o resultado desse olho incrível. Olha como é que tá pretinho, sem nenhuma marca. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse Smoky Glam alongado de alta precisão. Foi uma escolha que eu fiz com base numa maquiagem que eu vi e eu resolvi fazer na Manu. Agora já curte aqui, se inscreve, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo.